Olá, oitavo ano, sintam-se acolhidos a mais uma semana de ensino tutorado, de estudo tutorado. Meu nome é Lucas e eu sou professor de matemática. Na aula de hoje, vamos ver o tema grandezas e medidas. Eu vou introduzir a aula de hoje para vocês e nesse tema grandezas e medidas, o que a gente vai ver, o que a gente vai recapitular? Bom, a gente tem grandezas que são comprimentos, capacidades, massa, área, volume, tempo e unidades de medidas mais comum para cada grandeza. Para comprimento é metro, para capacidade é litro, para massa é quilograma, para área é metro quadrado, para volume é metro cúbico, para tempo é hora. Só que eu vou ser mais específico. Por exemplo, eu quero saber o comprimento da minha mesa. O comprimento da minha mesa, eu vou medir ele em metros. Minha mesa tem 85 centímetros. Então eu posso medir em centímetros. Minha mesa tem um comprimento de 85 centímetros. Posso medir em metros. Minha mesa tem um comprimento de 0,85 metros. Posso medir em quilômetros? Posso, mas aí já vai dar um número tão pequeno que não é adequado medir minha mesa em quilômetros. Da mesma forma, eu tenho a estrada que liga o Bar Visconde do Rio Branco. A estrada que liga o Bar Visconde do Rio Branco tem um comprimento de 18 quilômetros. Olha só que número bonito, 18 quilômetros de comprimento. Posso medir em metros? Posso. Em metros vai dar 18 mil metros. Então o comprimento dessa estrada tem 18 mil metros. Posso falar em centímetros? Posso, mas vai dar um número muito grande. Essa estrada tem 180 mil centímetros. Não convém, né? Então a gente utiliza sempre uma grandeza de medida comum, né? Padronizada para cada tipo de coisa. Então para comprimento a gente pode usar metros, quilômetros, centímetros, decímetros, decâmetros, milímetros. Podemos usar várias unidades de medida. Para cada objeto vai ter uma que é mais adequada, né? E vai ter uma que vai ser menos adequada. Para capacidade a gente tem litros, ml. Por exemplo, 1 litro é igual a 1000 ml, né? A minha caixa d'água tem 500 litros. Então eu posso falar que a minha caixa d'água tem 500 litros ou posso falar que a minha caixa d'água tem 500 mil ml. Então o que é melhor? É melhor falar que tem 500 litros. Então isso aqui é medida de capacidade. Temos a capacidade em quilogramas, que é a capacidade de medida de massa. O que é massa? Massa é tudo aquilo ali, todo tipo de corpo que a gente considera, né? Por exemplo, uma xícara, né? O peso de uma xícara. Por exemplo, o peso de um bolo. Por exemplo, o peso da minha mesa, né? Tudo dado em quilogramas ou gramas. Área. Área a gente pode medir como área um lote, podemos medir uma casa, um cômodo da casa, podemos medir a área da minha mesa. A minha mesa, que tem 85 centímetros de comprimento, vai ter de largura 1 metro de largura. Então qual que é a área da minha mesa? Seria o que? 0,85. Não tem 85 centímetros, só que aí agora eu coloco tudo em metros. Tem que padronizar, para a gente calcular a área a gente tem que padronizar. Então minha mesa é retangular, né? Quando a gente tem um retângulo a gente tem base vezes altura, né? Ou seja, largura e comprimento. Se ela tem aqui de altura 0,85 metros e ela mede uma base de 1 metro, qual que é a área da minha mesa? É 1 vezes 0,85. Então minha mesa tem 0,85 metros quadrados, né? Posso usar essa medida, posso converter essa medida para centímetro, posso converter para decímetro, para quilômetro, só que para minha mesa convém mais a gente utilizar metro quadrado, ou centímetro quadrado também ficaria legal. Seria 85 centímetros quadrados. Bom, para calcular volume a gente tem metro cúbico, né? Imagina que minha caixa d'água tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento
e 1 metro de altura, né? Qual que é a capacidade da minha caixa d'água aqui, o volume da minha caixa d'água aqui? Qual que é o volume? É 1 vezes 1 vezes 1, é 1 metro cúbico. Tá joia, pessoal? E aí, para comprimento de volumes, então, vamos ter metro cúbico, vamos ter centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, decâmetros cúbicos, quilômetros cúbicos. Dependendo de cada objeto, um vai ser melhor. Para tempo, temos horas, minutos, segundos, milissegundos. Um filme dura 1h30, né? Então, estou utilizando o horas para calcular a duração de um filme. Mas eu posso falar que esse filme de 1h30 também dura 90 minutos. É a mesma coisa, só utilizei unidades de medidas diferentes. Então, horas, minutos, segundos são medidas para tempo. Metros quadrados, centímetros quadrados, decímetros quadrados são medidas para a área. Metros, centímetros, decímetros, decâmetros, quilômetros, milímetros são medidas de comprimento. Para capacidade temos litros, para massa quilogramas e para volume metros cúbicos, centímetros cúbicos e outras. E aí vamos lá, dentre as grandezas citadas anteriormente, vamos recordar o estudo sobre áreas de triângulos, quadrado e retângulo, que muito nos auxilia no cálculo de áreas de outras figuras por meio de decomposição. Então vamos lá calcular a área de um triângulo. Como que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. O que é a base? A base vai ser essa parte de baixo do triângulo aqui. A altura vai ser a reta que liga esse ponto de cima até a base. Essa reta tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, essa reta aqui vai ser a altura. No triângulo retângulo aqui, o triângulo retângulo é que um dos catetos forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, a gente tem aqui, ó, uma reta que liga esse ponto aqui até a base e forma 90 graus com a base. E temos a medida da base aqui. Então, a área de um triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. No retângulo é mais simples. A gente tem base vezes altura. Essa é a medida do retângulo. Base vezes altura vai me dar a área do retângulo. Se eu tenho um retângulo que a base é 2 metros e a altura é 1 metro, qual que é a área desse retângulo? 2 metros vezes 1 metro. Vai ser o quê? 2 vezes 1, 2 metro vezes metro, metro quadrado. Então, a área desse retângulo vai ser 2 metros quadrados. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Eu tenho a base, multiplico pela altura. O que quer dizer auxiliar no cálculo de áreas de outras figuras por meio da decomposição? Notem que se eu pegar a diagonal desse retângulo aqui, eu divido ele em 2 triângulos retângulos iguais. E como que eu calculo a área? Como que eu poderia calcular a área desses 2 triângulos? Bom, a área de um triângulo seria base vezes altura dividido por 2, né? Poderia também calcular a área do quadrado total, né, que é base vezes altura, e dividir por 2, que também daria a área, exatamente a área do triângulo. Tá bom? Então não compliquem. Área do retângulo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do quadrado também vai ser base vezes altura, né? Base vezes altura. Só que o que acontece? No quadrado a gente tem todos os lados iguais. Então qual que é a área dele? É base vezes altura. Se a base é A e a altura é A área do quadrado vai ser A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Tá bom? Não tem dificuldade. Vamos para as atividades então. A figura mostra a planta de um terreno com indicações de medidas. Qual é a área desse terreno? Bom, tem um lado de trás desse terreno que mede 34.
O lado da frente não foi dado, mas a gente consegue calcular. Temos aqui, ó, um trapézio. Esse trapézio ele pode ser dividido. Esse trapézio ele é regular e pode ser dividido em 2 triângulos e um quadrado. Para calcular a área desse terreno, basta eu somar a área desse triângulo com a área desse triângulo com a área desse quadrado. Eu tenho essa medida aqui que é 16 e essa medida que é 20. Faltou essa medida aqui. Como que eu posso encontrar essa medida aqui? Vou chamar ela de x. Bom, essa medida aqui pode ser obtida como? Com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui, ó, h ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O que é h? h é a hipotenusa do triângulo retângulo, que é 20. O que vai ser o a? Vai ser um dos catetos, que é 16. E o que é o b? O b vai ser o que eu não sei, que é o x. Resolvendo essa equação, a gente encontra o valor de x. Depois a gente vai ter o valor de x aqui, o valor de x aqui. Tem o total que é 34. E aí como que eu encontro essa área? Né? Só subtrair. E aí faço o exercício. No exercício 2, o marceneiro deve fazer uma cruz como a da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Da mesma forma que a gente vai encontrando essa medida aqui, essa, com base nas medidas que a gente tem e consegue resolver. Depois a gente pode decompor essa cruz aqui em 3 retângulos. Decompondo ela em 3 retângulos, a gente só somar as áreas e está tudo ok, tá? Observe a cena a seguir. E aí eu tenho várias cenas aqui e algumas perguntas. Bom, se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Por quê? Vamos lá na letra A. Na letra A temos esse menininho que é o Caio e ele está medindo essa caixa. Essa caixa tem 37 centímetros. Eu quero saber se outra pessoa chegar aqui pegar a trena de Caio, se eu chegar aqui, pegar a trena do Caio e medir essa mesma caixa, eu vou encontrar a mesma medida que Caio? Sim. Por quê? Porque eu estou utilizando a mesma ferramenta que o Caio. Então, se eu estou utilizando a mesma ferramenta que o Caio para medir a mesma caixa, eu vou encontrar a mesma medida que ele. Vamos lá para a resposta agora da letra B. Na cena B, se Ana medir o pano utilizando o seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Por quê? Vamos lá, temos duas pessoas, a Ana e o Paulo, e o Vicente. E aí o Vicente mediu esse pano. Esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. Então ele mediu o pano e encontrou 5,5 palmos de comprimento. Se a Ana medir o mesmo pano agora usando o seu palmo, ela encontrará a mesma medida que Vicente? Bom, o pano não muda, mas a unidade de medida dela vai mudar. Por quê? O palmo de Paulo é maior que o palmo de Ana. Então ela não encontrará a mesma medida. Por quê? Porque ela não está utilizando a mesma ferramenta que Paulo. Tudo bem? Ela está utilizando o palmo dela e o palmo dela é menor. Nesse pano aqui vai caber mais palmos de Ana, né? Aqui Vicente encontrou 5,5, só que Ana encontrará mais, porque cabe mais mãozinhas de Ana aqui. E aí, da mesma forma, vocês vão respondendo as outras questões. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu tiro a dúvida de vocês. Tenham bons estudos.